Oi, gente. Então agora a gente vai fazer a questão 4 da lista de neutralização. É uma questão bem complicadinha, que tem bastante coisa para fazer, então vou tentar deixar esse vídeo mais breve e simples possível. Então, questão 4. Para determinar o teor de ácido acético no vinagre, uma amostra de 10 ml de vinagre, ou seja, a gente tem aqui a nossa amostra de vinagre, a gente coletou 10 ml com uma pipeta volumétrica, foi transferida para um balão de 100 ml e diluída com água deionizada. Então a gente fez uma diluição que a gente transferiu para um balão e completou com água até 100 ml. Após a diluição, uma alíquota de 10 ml foi transferida a um Erlenmeyer de 125 ml. Então a gente tirou 10 ml da solução que a gente preparou, do diluído, e colocou para o Erlenmeyer para fazer a titulação. Adicionou-se 20 ml de água deionizada mais 5 gotas de indicador. Isso aqui não importa tanto, né? Para a questão de cálculos de amostra, o que adicionou aqui no Erlenmeyer não importa. O que importa é a diluição que tu fez antes. Depois que está no Erlenmeyer, já não importa mais o que tu adicionou, tá? Só vai importar o volume do Erlenmeyer para o cálculo de pH. A solução foi titulada com NaOH 0,0656 molar, e o ponto final foi de 20,06 ml. Sabendo que o ácido acético, ele deu a massa molar, é fraco e deu o Ka do ácido, responda. Bom, primeiro de tudo a gente vai ter aqui então duas etapas, né? Duas coisas, a diluição, que é uma etapa nova que a gente ainda não viu, e a titulação, que é a que a gente já sabe. Então, tudo que a gente for calcular, fazer para titulação, a gente tem que ter em mente que houve uma diluição antes. Então, não vai achando que todos os resultados da titulação vai ser direto para a amostra, porque a amostra foi diluída. Então, a gente tem que levar isso em conta. Então, letra A. Qual a concentração de ácido acético no vinagre? Então, a primeira etapa a gente vai fazer os cálculos da titulação. Para isso, a gente vai usar esses valores aqui que a gente já costuma usar para calcular a titulação, né? E eu vou começar ilustrando aqui o que está acontecendo. Então, na bureta a gente vai ter a solução padrão de NaOH, que a gente já padronizou. A gente vai gastar 20,06 ml e embaixo a gente vai ter o nosso ácido diluído, né? É importante lembrar, sempre escrevam, né, diluído, para vocês não esquecer que houve uma diluição antes. E aqui o volume da alíquota que a gente adicionou no Erlenmeyer, tá? E a gente vai titular os dois. Então essa vai ser a reação de neutralização, que a gente vai começar a partir dela, né? O ácido vai reagir com a base. Então aqui dá para ver que a relação é 1 para 1. Então no ponto de equivalência, quando todo ácido reage com toda a base, a gente vai ter que vai ser reagido, né, quantidades iguais de cada um deles, né? O número de mols de ácido vai ser igual ao número de mols de base, isso no ponto de equivalência. E aí, a partir daqui, a gente consegue desenvolver a igualdade, né? O número de mols de ácido vai ser a molaridade do ácido diluído, que está aqui no Erlenmeyer, vezes o volume de ácido diluído também, que está aqui dentro, vai ser igual ao número de mols da base, que vai ser a molaridade da base, que a gente tem aqui, vezes o volume de base que a gente gastou na titulação, que é 20,06. Aí, substituindo os valores, a gente vai chegar nisso aqui. Isolando a molaridade do ácido diluído, a gente chega nessa continha aqui, resolvendo ela, a gente chega em 0,1316 molar. Essa é a concentração do ácido diluído. Mas não é a resposta final, porque a gente ainda quer saber a concentração na amostra. Então a gente precisa ir para a segunda parte, né? Que a gente vai calcular a etapa da diluição, que é a diluição 10 para 100. Né? A gente pegou 10 ml da amostra e diluiu ela até chegar em 100 ml. Tá? Então, a gente vai calcular a concentração da amostra e a gente pode fazer por duas formas. A primeira é usar o C1V1 igual a C2V2. Essa é uma fórmula de diluição bem comum, né? A gente conhece lá de QGT, de vários cálculos. A gente pode simplesmente usar ela, onde C1 e V1 vão ser da amostra. Né? O C1 vai ser a concentração da amostra, que é o que a gente quer descobrir. O volume, V1, vai ser a alíquota que a gente tirou direto da amostra, né? O volume de amostra que a gente vai diluir. C2 e V2. C2 vai ser a concentração do ácido diluído, que a gente calculou no slide anterior. E V2 vai ser o volume da diluição, né? O volume final que essa amostra foi diluída.
Então a gente pode só substituir os valores aqui, ficando só com C1, que vai ser a concentração da amostra, e a gente consegue isolar a concentração da amostra e descobrir que é 1,316 molar. Essa sim que é a concentração da amostra. Tá? A gente pode fazer isso por outra forma, né? A gente pode fazer pelo fator de diluição. O fator de diluição é um número, né? Vai ser a razão entre os volumes, né? Volume de diluição, que a gente vai pegar e multiplicar esse número pelo valor da análise, né? Tu vai lá, faz análise, se tu fez uma diluição antes, e aí tu vai lá, faz uma análise que não precisa ser uma titulação, qualquer valor, aí deu o resultado, deu tanto, é só tu multiplicar pelo fator de diluição e tu descobre a concentração da amostra original, né? É um fator de correção de diluição. Ele é bem prático quando tu tem várias diluições, ou vários procedimentos, né, que tu pega e transforma tudo que poderia ser vários cálculos em um número só e só multiplica. Ele é bem prático por causa disso. Então aqui o nosso fator de diluição vai ser o volume final, 100 ml, sobre o volume inicial da amostra, que era 10 ml. Aí corta 0 com 0 e a gente descobre que o nosso fator de diluição é 10. Né? A gente diluiu por um fator de 10 vezes. Então, na nossa análise, né, na titulação, a gente descobriu no slide anterior que a concentração do ácido diluído era 0,1316. Fazendo a multiplicação pelo fator de diluição, que é 10, a gente descobre que a nossa amostra é aqui o resultado, 1,316 molar. Né? Bem prático. É claro que na vida real, no laboratório, o que acontece? É comum a gente ter uma fórmula pronta. Por quê? Porque a fórmula ela vem junto com o método, ou às vezes o analista ele vai fazer uma análise, ele já desenvolve a fórmula e ele só substitui os valores e calcula. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando a lógica, né, por trás, como desenvolver os cálculos. Né? Por quê? Porque na prova, né, vai ter questões em que vocês vão ter que desenvolver, vocês não vão provavelmente ter uma fórmula ganha. Vocês que vão ter que calcular a partir do zero o que vocês conseguiriam fazer com uma fórmula, né? Então, é por isso que eu estou mostrando aqui os passo a passo de como mostrar as coisas sem usar as fórmulas. Então, letra B. Qual o teor de ácido acético em porcentagem? Massa, volume. É comum quando a gente tem um ácido orgânico, né, uma solução, a gente representar pela porcentagem de massa-volume. O que é essa porcentagem? É a massa de ácido, né, em gramas por 100 ml da solução. Né? Claro, de novo, né, a gente vai ter uma fórmula para calcular quando a gente for fazer a determinação de porcentagem de ácido, que vai ser aqui, é só jogar os valores aqui. Né? Mas como a gente não está partindo do pressuposto que a gente não tem a fórmula, a gente vai usar os conhecimentos de química para calcular o que a gente quer. Então, a gente descobriu que o ácido acético, na amostra, a concentração dele era 1,316 molar. Tá? Esse molar significa o quê? Mols por litro. Então, a gente vai partir daqui, dessas unidades. Né? A gente quer para 100 ml, então a gente faz uma regra de 3 para corrigir o volume. Então, a gente tem 1,316 mols em 1 litro, que é 1000 ml. Quanto que a gente vai ter em 100 ml? Aí a gente vai ter x. Faz a regra de 3 cruzado, x vai dar igual a 0,1316 mols. Isso que a gente vai ter em 100 ml. Só que para calcular a porcentagem, a gente quer a massa, não mols. Então a gente vai fazer uma outra regra de 3 para transformar mols em massa. Aqui a gente tem a massa molar do ácido, né? 60 gramas por mol. Então 1 mol vai ser 60 gramas. E 0,1316 mols, que é o que a gente tem, é quanto? Aí a gente faz a regra de 3 e descobre que a massa é 7,896 gramas. Né? Como a gente sabe que a gente está trabalhando com a massa em 100 ml, né? Só uma massa presente em 100 ml, a gente já pode dizer que a porcentagem vai ser essa. A porcentagem é 7,896% massa-volume, certo? Claro que eu fiz dessa forma, mas vocês poderiam ter calculado de outro jeito. Eu comecei aqui fazendo a regra de 3 do volume e depois fiz a conversão da massa. Mas vocês podiam começar convertendo esse número de mols em massa e depois passando para a regra de 3 do volume. Tá? No gabarito eu fiz ao contrário, né? Só para mostrar para vocês que tem mais de um jeito de chegar no resultado.
E o que importa é vocês entenderem o jeito que vocês estão fazendo, tá? Não que só exista um jeito certo, tá? Letra C. Qual o pH do ponto de equivalência? Então, lembra lá no vídeo passado, eu mostrei que a gente tem, por exemplo, a situação de ácido forte com base forte, a gente vai ter o ponto de equivalência neutro, né? Aqui, como a gente está trabalhando com ácido fraco, titulando ele com uma base forte, a gente vai ter um ponto de equivalência alcalino, né? E ainda a presença de um tampão. Tanto o tampão quanto o ponto de equivalência vão depender do Ka do ácido. Aqui no nosso caso, o ácido acético tem esse Ka aqui. Então a gente vai ter que calcular usando o valor de Ka. Então a gente começa aqui com a reação, né? O ácido reage com a base, virando acetato de sódio mais água. No ponto de equivalência, a gente vai ter todo o ácido reagindo com toda a base. Ou seja, tudo que vai sobrar aqui vai ser o acetato de sódio e a água, né? A água é neutra. Só que o acetato de sódio ele não é neutro. Ele vai fazer hidrólise, né? Então ele vai reagir com a água, né? E vai liberar o OH-, né? Assim ele vai promover um pH mais alcalino, tá? Ele vai roubar um próton da água e deixar a coitada no negativo. E aí vai ficar OH- sendo liberado. Então a gente começa aqui dessa reação. A gente vai ter aqui então a reação 1 para 1, né? Bem fácil. 1 mol de ácido reage com mol de base e vai virar 1 mol de acetato de sódio. Mas como a gente tem ponto de equivalência, a gente sabe que os números de mols vão se igualar, né? E aqui eu posso igualar a qualquer um, mas eu vou escolher o número de mols da base porque a base é o nosso reagente padrão. Então, a gente sabe que o que tinha de base no Erlenmeyer vai virar acetato. Então, o número de mols de um vai ser igual ao número de mols de outro, tá? Porque um vai virar o outro. Então, a gente pode abrir aqui o número de mols da base, vai ser a molaridade da base vezes o volume da base, tá? E aí a gente só substitui, né, as informações que a gente já tem. Molaridade da base é essa, vezes o volume do ponto de equivalência. E a gente chega no resultado que o número de mols do acetato vai ser 1,316 milimols, né? Tu tem molaridade vezes ml, o resultado vai ser dado em milimols, tá? Isso é o que tem no Erlenmeyer. Tá, e por que tu está calculando o número de mols de acetato? Porque, como eu disse aqui, ele vai gerar esse equilíbrio de água, é ele que vai gerar o pH alcalino, né? Na verdade, para descobrir o pH, a gente precisa saber o número de mols de OH-, né? Ou de H+, só que aqui a gente só tem o OH-. Então, para descobrir o número de mols de OH-, a gente vai precisar fazer aquilo que a gente faz em QGT, né? Na parte de equilíbrio ácido-base, aquela tabelinha, né? Porque a gente vai ter essa hidrólise, então a gente vai precisar saber fazer isso. E para isso a gente vai precisar da concentração de acetato, né? E como é que a gente consegue a concentração? A gente pode determinar a concentração calculando, dividindo o número de mols pelo volume. Então o número de mols aqui a gente já sabe, a gente já tem, agora é só dividir pelo volume. Qual que vai ser o volume no Erlenmeyer? O volume do Erlenmeyer vai ser o quê? Vai ser os 10 ml de alíquota de ácido diluído que a gente tinha, mais 20 ml de água deionizada, isso tudo está lá no enunciado, a gente adiciona essa água para facilitar a titulação, os 20,06 ml de base que a gente adicionou, né, durante a titulação, que foram direto para o Erlenmeyer, mais as 5 gotas de indicador. Tá? Essas 5 gotas aqui, elas não vão alterar tanto a concentração e o pH. Tá? Elas não vão ser tão importantes assim. A gente pode desconsiderar elas. Porque elas não vão mudar tanta coisa. Elas vão ser no máximo 0,2 ml. Tu pode desconsiderar, tu pode considerar elas também. Não vai fazer tanta diferença aqui. Para esse exercício, eu preferi desconsiderar. E aí, somando tudo isso, a gente vai ficar com 50,06 ml aqui embaixo. Corta mili do milimol por mili do ml, e aí fica com o resultado em mol por litro, 0,02629 molar. Tá? E agora a gente vai passar para fazer essa reação aqui de hidrólise. Então a gente já sabe a concentração do acetato, a gente pega aqui a tabelinha, né?
no início a gente tinha essa concentração, e aí no equilíbrio tu vai ter essa concentração menos uma quantidade X que reagiu e que virou a forma protonada mais OH-. E aqui gerou X e X. Tá? Essa parte aqui é importante que vocês saibam lá de QGT. Quem não souber, dá uma revisada, porque é bem importante saber isso. Tá? Como a gente tem a concentração de ácido aqui vai ser maior, bem maior do que a concentração do Ka. O Ka ele não é nem tão alto nem tão baixo, e a concentração é cerca de 1000 vezes maior, mais que 1000 vezes até, a gente pode desconsiderar esse X aqui. Ó. Esse X ele não vai fazer tanta diferença. Ele vai ser muito pequeno em relação a esse valor aqui, então a gente pode desconsiderar ele. Tá? Então, aí a gente fica com esses valores aqui na tabela. Aí no equilíbrio, a gente tem a equação do equilíbrio, onde a constante de hidrólise vai ser igual à concentração dos produtos sobre a dos reagentes. Tá? O que é essa constante de hidrólise? A constante de hidrólise vai ser a constante Kw da água, né, que é a constante 10 na menos 14, sobre o Ka do ácido acético, que é o que a gente tem aqui. Então, a constante de hidrólise vai ser calculada a partir disso, e a gente obtém esse valor da constante de hidrólise. E aí a gente pode substituir os valores e vai ficar assim. Como a gente tem que o valor de X aqui da espécie protonada vai ser igual ao X de OH-, a gente sabe que a concentração dos dois vai ser igual. Né? Como a gente quer descobrir o X, a gente pode simplesmente igualar os dois e colocar aqui. Aí a gente pode isolar esses valores e vai chegar nesse cálculo aqui. E fazendo a conta, a gente chega nesse resultado de OH-. Né? Como a gente sabe que X é a concentração de OH+, a gente tem esse valor de concentração de OH-. E é daí que vem aquela fórmula, né? Se tu estiver trabalhando com um ácido fraco, que o Ka não é nem tão pequeno nem tão grande, a concentração não é tão pequena, a gente pode simplesmente dizer que a concentração de OH- vai ser igual a essa continha aqui, tá? Daí, a partir da concentração de OH-, a gente faz menos log disso aqui e descobre que o POH é 5,42. E a partir do POH, a gente faz 14 menos o POH e descobre que o pH, né, no ponto de equivalência, vai ser 8,58. E esse é o resultado. Agora a letra D. Qual o pH 0,1% antes do ponto de equivalência? Então agora a gente está vendo antes, né? Se no ponto de equivalência o pH era 8,58, antes do ponto de equivalência, ele vai ser menor. Por quê? Porque tu vai ter um ácido no Erlenmeyer. E tu está trabalhando antes do ponto de equivalência, significa que tu ainda não adicionou o suficiente de base para neutralizar aquele ácido. Então tu ainda vai ter excesso de ácido que vai puxar o pH para baixo. Então se ele quer no ponto 0,1% antes do ponto de equivalência, a gente precisa calcular quanto que é isso. A gente vai considerar que o ponto de equivalência, que é 20,06 ml, é 100%. 0,1% vai ser quanto? A gente fizer a regra de 3 aqui, calcular, vai dar que x é 0,02 ml. Isso é antes, ou seja, 0,02 ml antes de chegar nesse ponto de equivalência. Então, para calcular o volume, é só fazer esse volume do ponto de equivalência menos 0,02. E esse vai ser o volume de base, né? O volume de titulante que a gente adicionou nesse ponto aqui. Então, vamos de novo aqui na reação, né? A gente vai ter o ácido reagindo com a base, virando acetato. Dessa vez, a gente vai ter mais ácido. Eu fiz aqui uns retângulos para tentar ilustrar melhor o que está acontecendo. A gente vai ter mais ácido do que base. Por quê? Porque a gente ainda não chegou no ponto de equivalência, não adicionou base suficiente para neutralizar o ácido. Essas duas partes aqui vão reagir, né, na proporção 1 para 1, igual, né, vão reagir e dar origem à mesma quantidade de mols, né, de acetato. Né? Isso vai ficar no Erlenmeyer. E essa parte que sobrou é o excesso de ácido, que também vai ficar no Erlenmeyer. Né? Então, no Erlenmeyer tu vai ter uma mistura de acetato com ácido. Como eles são derivados do mesmo composto, né? Esse aqui é conjugado desse, eles vão formar
uma solução tampão. Então a gente vai calcular o pH usando a equação de Henderson-Hansebach, que a gente vai pegar o pKa do ácido, fazer log da concentração da espécie do ânion, né, do acetato, sobre a espécie ácida, protonada. Como as duas espécies estão no mesmo recipiente, no mesmo Erlenmeyer, as duas vão ter o mesmo volume. Então tu pode simplificar essa equação aqui como sendo o número de mols de acetato sobre o número de mols de ácido, tá? A gente não precisa dividir pelo volume, nem calcular o volume nesse caso. O número de mols de base aqui vai ser igual ao número de mols de acetato, né? Isso aqui dá para ver direitinho. Esse quadrado aqui de base vai ser igual ao número de mols de acetato, porque toda a base vai virar acetato, né? Então, a gente consegue igualar esses dois, tá? Então, a gente consegue abrir, o número de mols de base vai ser a molaridade da base vezes o volume de base que foi adicionado. Então, a gente substitui pela molaridade da base, e o volume de base adicionado, lembra que é aquele volume que a gente calculou, tá? É o ponto 0,1% antes. E aí a gente faz a continha e descobre que o número de mols de acetato é 1,315 milimols. Agora, o número de mols de ácido, isso aqui que sobrou, essa quantidade aqui, vai ser o quê? Vai ser o número de mols de ácido inicial, que tu tinha aqui antes de reagir, né? Tudo isso daqui, todo esse quadrado, esse retângulo, desculpa, enorme, menos o que reagiu, né? O que reagiu? O quadrado aqui menor, que reagiu com a base e virou acetato. Isso tudo menos isso vai ser igual ao que sobrou, tá? E o que é o número de mols de ácido que reagiu? Vocês verem aqui, a proporção é 1 para 1. Então, esse quadrado, que é o número de mols de ácido, vai ser igual ao quadrado da base, né? Então, a gente pode simplesmente substituir pelo número de mols da base. E o número de mols da base a gente acabou de calcular. É isso aqui, né? Isso aqui. Número de mols que é igual ao número de mols de acetato, porque eles também estão na proporção 1 para 1. Então, a gente pode simplesmente substituir, né? Que vai ser 1,315 milimols. O número de mols inicial do ácido a gente pode calcular. Um dos jeitos é usando a informação do ácido, né? Então a gente pega a molaridade vezes o volume. Só que aqui a molaridade tem que ser a molaridade do ácido diluído. Lembra que o que está no Erlenmeyer é o diluído, então não vai usar a concentração da amostra, tá? Do ácido concentrado, vai usar do diluído. E aí tu multiplica com o volume de ácido que tu adicionou aqui, que era 10 ml. E aí, fazendo a conta, a gente vê que é 1,316 milimols, menos essa quantidade de base, vai dar 0,001 milimols. Aí, agora, a gente sabe as duas quantidades de mols dos dois reagentes. Agora, a gente pode pegar e colocar na equação de Henderson-Hansebach e vai chegar nisso aqui, né? O pKa vai ser menos log de Ka, então menos log de 1,8 vezes 10 na menos 5, e vai ser somado com log da concentração, aliás, do número de mols de acetato sobre o número de mols de ácido. E fazendo essa conta, vai chegar nisso aqui, 4,75 mais 3,12. E somando vai ser 7,86. Esse vai ser o pH quando tu tiver 0,1% antes do ponto de equivalência, tá? Agora, ele quer saber qual o pH 0,1% depois do ponto de equivalência, né? Então, agora a gente vai ter um pH maior, porque a gente passou do ponto de equivalência, a gente adicionou mais base no ácido, mais base do que precisava para neutralizar o ácido. Então, agora a gente pode pegar, fazer a continha de novo, a gente vai descobrir que X vai ser 0,02 ml depois do ponto de equivalência. Então, é só somar com o ponto de equivalência e vai descobrir que o volume que a gente vai gastar de titulante vai ser 20,08 ml dessa vez. Então, de novo, a gente tem aqui a nossa reação, só que dessa vez a gente vai ter mais base do que ácido, né? A gente vai ter um excesso de titulante. Então, essas duas partes aqui, na proporção 1 para 1, vão reagir e vão formar o acetato, que nem a gente viu antes. E essa parte aqui vai sobrar e formar uma base. E aí a gente vai ter tanto acetato quanto base no Erlenmeyer.
Ah, daí nesse caso vai formar um tampão com os dois? Não. Não, porque dessa vez a gente tem uma base forte e o acetato não é nada dessa base, ele não é conjugado, né? Na verdade, os dois eles contribuem com a quantidade de OH-. O acetato ele faz a hidrólise e a base libera o OH-. Só que a base é uma base forte, ou seja, ela vai liberar todo o OH-, completamente, né? Ela vai se dissociar completamente. Diferente do acetato, que ele vai fazer uma reação de hidrólise, né? Um equilíbrio com a água, em que ele vai liberar o OH- parcialmente, né? Vai ser uma quantidade muito pequena comparado à da base. Então, nesse caso, a base forte ela tem muito mais força, ela vai liberar muito mais OH- comparado ao acetato. O acetato não libera quase nada. Então, nesse caso aqui, a gente ignora o acetato. Então, a gente sabe que a gente precisa, para descobrir o pH, descobrir a quantidade de OH-, que vai ser proporcional à concentração de NaOH, já que é uma base forte, as concentrações vão ser iguais. Aí no vídeo anterior eu falei que depois do ponto de equivalência a gente vai ter o excesso de titulante. E falei também que se a gente podia adaptar a fórmula para o caso de uma base forte. Por exemplo, para descobrir o OH-, né, a concentração de OH-. Se vocês quiserem ver passo a passo como é que eu fiz, como que se chega nessa fórmula e calcula ela, daí vocês dão uma olhada no vídeo anterior. Aqui eu só vou substituir os valores e calcular ela para ser mais prático, né? Claro que no gabarito eu fiz de uma outra forma, né? Eu peguei, calculei a quantidade de mols de base, de ácido e fiz a subtração de cada um deles para descobrir a quantidade de base e fiz por outro jeito. Só que como eu não usei todos os algarismos significativos, eu achei um resultado um pouquinho diferente. Então, essa vai ser a vantagem da fórmula, né? Que do jeito que eu tinha feito, eu tinha calculado fazendo alguns arredondamentos e isso tirava alguns algarismos significativos da conta, né? Coisa que não acontece quando tu faz pela fórmula. Ela conserva todos os algarismos e te dá o resultado com maior precisão. Então, se tu pegar e substituir os valores, né? Tu tem aqui, vai ter o volume da base adicionado, menos o volume do ponto de equivalência, vai ser multiplicado pela molaridade da base, dividido pelo volume do Erlenmeyer, né? O que vai ser o volume? O volume inicial do Erlen, né, que tinha, que eram uns 10 ml da alíquota do ácido, mais 20 ml de água deionizada que a gente adicionou, mais o volume de base adicionado, né, na titulação, que é 20,08. E aí tudo isso vai dar 0,001312 milimols sobre 50,08 ml. Corta mili do milimol com mili do ml e vai chegar no resultado de 2,620 vezes 10 na menos 5 molar. Desse resultado aqui da concentração de OH-, a gente faz menos log e descobre que o pOH é 4,58. E aí faz 14 menos esse valor e chega no pH de 9,42. Esse vai ser o pH depois que tu passar do ponto de equivalência naquela porcentagem de 0,1%. Tá? E aí, por fim, a letra F. Qual dos seguintes indicadores ácido-base é melhor para indicar o ponto final da titulação, considerando o erro de 0,1%? Por quê? Daí ele deu aqui os indicadores, né, e deu também as faixas de transição. As faixas de transição é as faixas de pH onde ocorre a mudança de cor visível, né, que a gente consegue perceber a olho nu. E aqui a faixa de pH no ponto de equivalência, no erro de 1%, que é o que a gente fez nas letras anteriores. A gente vai ter o ponto de equivalência no pH 8,58, 1% antes vai ser 7,86, 1% depois vai ser 9,42. Então, essa faixa aqui vai ser a faixa de erro que a gente quer determinar o ponto final, tá? O ponto final tem que estar dentro dessa faixa. E por isso que a gente vai usar os indicadores. Os indicadores vão ter que indicar a mudança de cor dentro dessa faixa aqui também. Especialmente no ponto de equivalência, né? Se for olhar o ponto de equivalência, tu vai ver qual
dos indicadores que contém o ponto de equivalência dentro da sua faixa de transição. O vermelho de metila não contém na faixa de transição dele. O ponto de equivalência vai estar muito acima da faixa de transição dele. Então já exclui ele. O vermelho de fenol também. A faixa dele não consegue chegar até os 8,58. Então a gente pode excluir. Aí sobra esses dois aqui. Os dois contêm o ponto de equivalência dentro da faixa de transição. Qual deles que vai ser o melhor para sinalizar o ponto final? Para isso, eu vou pegar aqui o gráfico, né, da titulação do ácido acético. Eu vou usar ele para ilustrar a explicação que eu vou dar para vocês. Que vai ser o quê? A gente vai ter a faixa de erro, né, de 1% do ponto de equivalência, que vai ser mais ou menos por aqui, ó. Essa vai ser a faixa que a gente quer, tá? Aí tu olha a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela vai ter essa faixa aqui. O púrpura de cresol tem essa faixa de transição, ele vai começar a mudar a cor dele no pH 7,6, ou seja, mais ou menos por aqui, e vai até 9,2. Então, nessas alturas aqui, se tu for ver aonde que tu tem a altura da fenolftaleína, por exemplo, vai ser nessa altura aqui, tá? Enquanto que o púrpura de cresol, ele vai começar nessa altura aqui. Tá, e qual deles que é o melhor? Se tu for ver, a titulação ela começa do zero e vai subindo o volume de base. Então a gente vai vir aqui por baixo, né? Vai chegar por baixo e vai subir até lá em cima. E o pH ele vai dar um salto, né? Que é exatamente aqui na faixa do ponto de equivalência. Aí o que vai acontecer? Se tu usar o púrpura de cresol, ele vai começar a mudar a cor aqui, ó. E ele ainda está fora da faixa de ponto de equivalência. Se tu tiver um olho muito bom, logo que tu notar que ele vai começar a mudar de cor, tu vai parar. E aí tu vai parar fora do ponto de equivalência ou até aqui. Se passar uma gotinha a mais, pode ser que tu pare aqui no limiar da faixa do erro que tu quer, tá? E aí, então, se tu usar esse aqui, tu ainda vai ter muita chance de parar ainda antes de chegar na faixa de pH que tu quer. Coisa que não vai acontecer se tu usar a fenolftaleína. Se tu usar a fenolftaleína, tu vai chegar e vai notar que ela vai mudar a cor, vai começar a mudar de cor ainda dentro da faixa. Então, na melhor das hipóteses, se tu parar logo que tu mudar a mudança de cor, tu já vai parar dentro da faixa que tu quer. Se tu passar uma gotinha a mais, tu vai parar ainda dentro da faixa. Até se tu gastar 2 gotas depois de começar a mudar a cor, tu ainda vai estar dentro da faixa. Então, as chances de tu começar, logo que tu nota essa transição de cor, tu já está dentro da faixa de pH que tu queria. Ah, mas a faixa de transição dela sai aqui, ó, fica fora da faixa aqui em cima. Sim, mas aqui tu vai ter a cor muito forte. Vai ser depois que a fenolftaleína ficou naquela cor rosa bem forte, né? Até chegar aqui, tu vai ter muita transição ainda. Vai precisar gastar 3, 4 gotas depois do ponto de equivalência para chegar nessa cor forte, né? Então, e a não ser que tu não viu a cor, ou titulou muito rápido, ou teve um acidente, tu não vai chegar nisso aqui. Se tu tá fazendo certo, tu vai parar logo aqui no início, exatamente no ponto de equivalência, que é onde tu quer, tá? Então, por isso que a fenolftaleína, ela vai ser melhor como indicador, ela vai abranger melhor essa faixa aqui de ponto de equivalência. Ela vai denotar a mudança de cor ainda dentro da faixa de pH que tu deseja e vai cobrir melhor essa faixa do que o púrpura de cresol, que ele começa ainda fora da faixa, tá? Então, o resultado aqui seria a fenolftaleína. Ela que é o melhor indicador. Claro que se tu não tivesse outra opção, tu ainda poderia usar o púrpura de cresol. Só que, claro, tu vai ter que se ligar, né, que a mudança de cor que tu não quer vai ter que ser a final, não a inicial. Vai ter que parar realmente a titulação depois que a mudança de cor brusca já aconteceu, né? E aí não é o ideal para uma análise mais caprichosa, digamos assim. Então, esse foi o vídeo da questão 4, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, por favor, me chame.
e logo logo vai sair o vídeo da questão 5.